Muito bom dia, paz do Senhor, um ótimo domingo para você, que Deus te abençoe de uma maneira muito poderosa. Que o seu domingo seja assim um domingo de paz, um domingo de bênção, que você curta a sua família, que você cultue ao seu Deus, que você vá à sua igreja, que seja uma bênção para você esse domingo. E que você leia a Bíblia. Eu quero convidar você agora a iniciar um novo livro, o livro dos Juízes. Juízes é uma sequência após Josué, após a conquista da terra. Depois que eles conquistam tudo, né, toda a terra, Josué então vai, entre aspas, descansar, a terra está em paz. E algum tempo depois Josué morre e eles continuam vivendo na terra. E situações vão suscitar uma desobediência aos mandamentos do Senhor. E aí começa aqui neste momento o período dos juízes, que eram homens que Deus levantava para defender o povo de Israel. O Senhor mesmo tinha dito que porque eles desobedeceram, eles estavam seguindo outros deuses, nações que eles não haviam conquistado, povos que eles não haviam conquistado, iriam lutar contra eles e vencê-los, escravizá-los. E mesmo assim Deus continuaria dando vitória por meio destes juízes. O primeiro deles foi Otoniel, irmão de Caleb, aquele que conquistou Hebron, Jerusalém e Hebron. É o mesmo. Vamos então a essa leitura. É uma leitura gostosa, é uma leitura assim, é um texto histórico, é uma narrativa e é muito legal de se ver. Vamos juntos? Vamos lá? Juízes capítulo 1. Novas conquistas pelas tribos. Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo: quem de nós será a primeira tribo a lutar contra os cananeus? O Senhor respondeu: a tribo de Judá será a primeira. Eis que entreguei a terra nas mãos desta tribo. Então os filhos de Judá disseram aos seus irmãos da tribo de Simeão: venham conosco, a herança que nos caiu por sorteio, e lutemos contra os cananeus. Depois também nós iremos com vocês à herança que lhes caiu por sorteio. E os filhos de Simeão foram com eles. Os filhos de Judá atacaram, e o Senhor lhes entregou nas mãos os cananeus, os ferezeus, e em Bezeque mataram 10.000 homens. Em Bezeque encontraram Adoni-Bezeque e lutaram contra ele, e derrotaram os cananeus e os ferezeus. Adoni-Bezeque fugiu, mas eles o perseguiram e, prendendo-o, lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Então Adoni-Bezeque disse: 70 reis, a quem haviam sido cortados os polegares das mãos e dos pés, apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me retribuiu. E o levaram a Jerusalém, onde morreu. A conquista de Jerusalém e de Hebron. Os filhos de Jerusalém, ou os filhos de Judá, atacaram Jerusalém e, tomando-a, mataram os seus moradores e puseram fogo na cidade. Depois, os filhos de Judá foram lutar contra os cananeus que habitavam nas montanhas, no Negueb e na Cefelá. Também atacaram os cananeus que moravam em Hebron, cujo nome antes era Kiriat Arba, e derrotaram Sesai, Aimã e Talmai. Otoniel conquista Debir. Dali os filhos de Judá marcharam contra os moradores de Debir, que antes era chamada Kiriat Sefer. Então Caleb disse: darei a minha filha Axa por mulher ao homem que atacar e conquistar Kiriat Sefer. Quem conquistou a cidade foi Otoniel, filho de Kenaz, o irmão de Caleb, mais novo do que ele. E Caleb lhe deu a sua filha Axa por mulher. Esta, quando foi morar com Otoniel, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela. Quando ela desceu do jumento, Caleb lhe perguntou: o que é que você quer? Ela respondeu: quero que me dê um presente.
Já que o Senhor me deu uma terra seca, me dê também algumas fontes de água. Então Calebe lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Os filhos do Queneu, sogro de Moisés, saíram da cidade das palmeiras com os filhos de Judá e foram ao deserto de Judá, que está ao sul de Arade. Foram e habitaram com este povo. Os filhos de Judá foram com os seus irmãos da tribo de Simeão e atacaram os cananeus que moravam em Zefate e destruíram totalmente a cidade. Por isso foi chamada de Orma. Também conquistaram Gaza, Asquelon e Ecrom com seus respectivos territórios. O Senhor esteve com os filhos de Judá e estes ocuparam a região das montanhas. Porém não expulsaram os moradores do vale, porque estes tinham carros de ferro, e como Moisés havia prometido, deram Hebrom a Calebe, e este expulsou dali os 3 filhos de Anak. Porém os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus, que moravam em Jerusalém. Assim, os jebuseus vivem com os filhos de Benjamim em Jerusalém até o dia de hoje. A casa de José atacou Betel, e o Senhor estava com eles. A casa de José enviou homens a espiar Betel, que antes se chamava Luz. Os espias viram um homem que saía da cidade e lhe disseram: mostre-nos a entrada da cidade e teremos misericórdia de você. O homem mostrou a entrada da cidade e eles mataram os moradores ao fio da espada, mas deixaram ir aquele homem com toda a sua família. Então ele foi para a terra dos heteus, edificou uma cidade e lhe deu o nome de Luz. Este é o seu nome até o dia de hoje. Terras não conquistadas pelos israelitas. A tribo de Manassés não expulsou os moradores de Bet-Sean, nem os de Taanak, nem os de Dor, nem os de Ibileão, nem os de Megido, todas com as suas respectivas aldeias. Os cananeus continuaram a viver naquela terra. Quando, porém, Israel se tornou mais forte, sujeitou os cananeus aos trabalhos forçados, mas não expulsou de tudo. A tribo de Efraim não expulsou os cananeus, moradores de Gezer. Assim continuaram a viver com eles em Gezer. A tribo de Zebulon não expulsou os moradores de Quitron, nem os de Naalol. Os cananeus continuaram com eles, sujeitos a trabalhos forçados. A tribo de Azer não expulsou os moradores de Aço, nem os de Sidom, nem os de Alabe, nem os de Aquizib, os de Elba, os de Afeca e os de Reobote, e os de Reobe. Os azeritas continuaram no meio dos cananeus que moravam na terra, porque não os expulsaram. A tribo de Naftali não expulsou os moradores de Bet-Semes, nem os moradores de Bet-Anat, mas continuou no meio dos cananeus que moravam na terra. No entanto, os moradores de Bet-Seme e de Bet-Anat ficaram sujeitos a trabalhos forçados. Os amorreus levaram os filhos de Dan a se retirar para as montanhas e não os deixavam descer ao vale. Os amorreus conseguiram permanecer nas montanhas de Eres, em Aijalon e em Saalabim, no deserto. No entanto, a mão da casa de José prevaleceu e os amorreus foram sujeitos a trabalhos forçados. O território dos amorreus ia desde a subida de Aclabim e desde Selá para cima. Juízes capítulo 2. Deus repreende os israelitas. O anjo do Senhor foi de Gilgal a Boquim e disse: Eu tirei vocês do Egito e os trouxe à terra que, sob juramento, havia prometido aos seus pais. Eu disse: Nunca invalidarei a minha aliança com vocês. Quanto a vocês, não façam nenhuma aliança com os moradores desta terra. Pelo contrário, derrubem seus altares. No entanto, vocês não obedeceram à minha voz. O que é isso que vocês fizeram? Por isso também eu disse: Não expulsarei esses povos da presença de vocês. Pelo contrário, eles serão seus adversários e os deuses deles serão uma armadilha para vocês.
Quando o anjo do Senhor acabou de falar estas palavras a todos os filhos de Israel, o povo levantou a voz e chorou. Por isso aquele lugar foi chamado Boquim, e ali ofereceram sacrifícios ao Senhor. A morte de Josué. Depois que Josué despediu o povo, os filhos de Israel se foram, cada um a sua herança, para possuírem a terra. O povo serviu ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que viram todas as grandes obras que o Senhor tinha feito por Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado em sua própria herança em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Goás. Toda aquela região também morreu e foi reunida aos seus pais. E depois dela se levantou uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem as obras que ele havia feito por Israel. Então os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, servindo os Balaíns. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os havia tirado da terra do Egito, e seguiram outros deuses, os deuses dos povos que havia ao redor deles, e os adoraram, e provocaram o Senhor à ira, porque deixaram o Senhor e serviram a Baal e Astarote. A ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de ladrões, que os despojavam do que possuíam. Ele os entregou nas mãos dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais resistir a eles. Por onde quer que fossem, a mão do Senhor estava contra eles para o seu mal, como o Senhor lhes tinha dito e como lhes havia jurado. E estavam em grande aperto. Então o Senhor suscitou juízes, que os livraram das mãos dos que os atacavam e roubavam. Mas eles não obedeceram aos seus juízes, pelo contrário, se prostituíram com outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais na obediência aos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Quando o Senhor lhes suscitava juízes, o Senhor estava com o juiz e os livrava das mãos dos seus inimigos, todos os dias daquele juiz, porque o Senhor se compadecia deles, ante os seus gemidos, por causa dos que os afligiam e os oprimiam. Mas quando o juiz morria, eles voltavam a viver como antes e se tornavam piores do que seus pais, seguindo outros deuses, servindo-os e adorando-os. Não abandonavam nenhuma das suas práticas, nem a sua obstinação. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra eles, e ele disse: por que este povo transgrediu a minha aliança que eu havia ordenado aos seus pais e não deu ouvidos à minha voz? Também eu não expulsarei mais de diante deles nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Por meio delas, vou pôr Israel à prova, para ver se o povo guardará ou não o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram. Assim o Senhor deixou que aquelas nações ficassem e não as expulsou logo, nem as entregou nas mãos de Juízes, capítulo 3. Povos pagãos no meio de Israel. São estas as nações que o Senhor deixou ficar para, por meio delas, pôr Israel à prova, isto é, para provar todos os israelitas que não sabiam de todas as guerras de Canaã. Ele fez isso tão somente para que as gerações dos filhos de Israel conhecessem a guerra, para lhes ensinar a guerra, pelo menos as gerações que anteriormente não sabiam disso. Os que ficaram foram 5 governantes dos filisteus, todos os cananeus, sidônios e heveus que habitavam nas montanhas do Líbano, desde o monte Baal-Hermon até a entrada de Ramate. Estes ficaram para, por meio deles, o Senhor pôr à prova Israel, para saber se dariam ouvidos aos mandamentos que havia ordenado a seus pais por meio de Moisés. Assim,
Os filhos de Israel moravam no meio dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos amorreus, dos heveus e dos jebuseus. Tomaram suas filhas para si por mulheres e deram suas próprias aos filhos deles, e rendiam culto a seus deuses. Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e se esqueceram do Senhor, seu Deus, e renderam culto aos Balaíns, ao poste da deusa Azerá. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram Cusã-Risataim durante 8 anos. Os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes suscitou um libertador que os libertou. Otoniel, filho de Kenaz, que era irmão de Caleb, e mais novo do que ele. O Espírito do Senhor veio sobre ele, e ele se tornou juiz de Israel. Foi para a guerra, e o Senhor lhes entregou nas mãos Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, contra o qual ele prevaleceu. Então a terra ficou em paz durante 40 anos. Otoniel, filho de Kenaz, morreu. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso o Senhor deu poder a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porque fizeram mal aos olhos do Senhor. Eglon se juntou com os seus filhos e os filhos de Amon e os amalequitas, foi e derrotou Israel. E eles se apoderaram da cidade das palmeiras. E os filhos de Israel serviram Eglon, rei dos Moabitas, durante 18 anos. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes suscitou um libertador, Eude, homem canhoto, filho de Gera, benjamita. Por meio dele, os filhos de Israel enviaram tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Eude fez para si um punhal de 2 gumes, do comprimento de quase meio metro, e cingiu-o embaixo da sua roupa, do lado direito. Então ele levou o tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Eglon era um homem muito gordo. Depois de entregar o tributo, Eude saiu com os carregadores do tributo. Ele, porém, voltou ao ponto em que estavam as imagens das esculturas ao pé de Gilgal e disse ao rei: Tenho uma palavra secreta para o Senhor, ó rei. O rei disse: Cale-se. Então todos os que estavam com o rei saíram da sua presença. Eude entrou numa sala de verão que o rei tinha só para si, onde ele estava sentado. Eude disse: Tenho uma palavra de Deus para o Senhor. E Eglon se levantou da cadeira. Então Eude estendeu a mão esquerda, puxou o seu punhal do lado direito e cravou na barriga do rei, de tal maneira que entrou também o cabo com a lâmina. E porque não tirou o punhal da barriga, a gordura se fechou sobre ele. Eude saiu por uma portinhola, passou para a antessala, depois de fechar e trancar as portas atrás de si. Quando ele tinha saído, vieram os servos do rei e viram que as portas da sala de verão estavam trancadas e disseram: Sem dúvida, ele está fazendo as necessidades na sala de verão. Esperaram até cansar, e como o rei não abria a porta, pegaram a chave e a abriram, e eis que o seu senhor estava morto, caído no chão. Eude escapou enquanto eles demoravam, e, tendo passado pelas imagens de escultura, foi até Zeirá. Tendo chegado, tocou a trombeta nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel desceram com ele das montanhas, indo ele à frente. Ele lhes disse: Sigam-me, porque o Senhor entregou nas mãos de vocês os seus inimigos, os Moabitas. Eles seguiram Eude e tomaram os vales do Jordão contra os Moabitas, e a nenhum deles deixaram passar. Naquele tempo, mataram 10.000 homens moabitas, todos robustos e valentes, e não escapou nenhum sequer. Naquele dia, assim, Moabe foi subjugado por Israel, e a terra ficou em paz durante 80 anos. Depois de Eude veio Sangar, filho de Anate, que matou 600 filisteus com uma aguilhada de bois, e também ele libertou Israel. Josué.